Boa noite. O plenário do Senado aprovou hoje medidas provisórias que trancavam a pauta de votações. Uma das MPs aumenta o piso salarial dos agentes comunitários de saúde. Outras medidas aprovadas alteram a Política Nacional de Irrigação, criam cargos para atender à intervenção federal na área de segurança pública do Rio de Janeiro e estabelecem preços mínimos para o transporte de cargas em todo o território nacional. Foi aprovado hoje o relatório final da CPI dos cartões de crédito. A Comissão Parlamentar de Inquérito investigou os juros extorsivos cobrados pelas empresas operadoras dos cartões. Os integrantes da CPI aprovaram recomendações para ampliar a concorrência no mercado de cartões de crédito, reduzir o risco de crédito e melhorar a educação financeira da população. Foi dado o prazo de 6 meses para que o Banco Central apresente estudos para mudanças na cobrança de juros e taxas nos cartões de crédito, débito e também no cheque especial. Os juros desses produtos, em alguns casos, chegam a superar 300% ao ano no Brasil. Entre os projetos de lei sugeridos pela CPI estão um para proibir a propaganda com a expressão crédito parcelado sem juros. Outro para obrigar bancos e estabelecimentos comerciais a fixarem cartazes alertando sobre os riscos de se endividar com o cheque especial ou com o cartão de crédito. E ainda um para criar títulos de crédito para comerciantes que têm valores a receber das operadoras de cartão, que costumam pagá-los somente depois de 30 dias das vendas. Esse prazo de pagamento aos comerciantes dividiu os senadores. Apesar de todos o considerarem longo demais, o senador propôs uma queda para 26 dias, para proteger a capitalização de novas empresas que entraram no setor de máquinas de cartões. A minha proposta, senhor presidente, é manter a proposta do D+26 com uma recomendação que em 18 meses o Banco Central avaliasse a possibilidade de chegar ao D+2. Outros queriam apenas 2 dias para o pagamento. E por que, se foi falado em audiências públicas, que o Brasil está sempre atrás, por que então não praticar o que os Estados Unidos pratica, o que a América pratica, o que a maioria dos países praticam, que é o D+2? Por que o Brasil é D+30? Um acordo trouxe o prazo para 15 dias, mas se o projeto de lei for aprovado, ainda haverá um período de 18 meses para fazer a mudança. O presidente da CPI elogiou o esforço da comissão para ampliar o debate sobre os juros no Brasil, mas disse que o Congresso Nacional precisa agir para mudar a realidade. É uma casa calada, nós já poderíamos ter estabelecido leis, como fez o povo americano. Olha, Fed, é o seguinte, só pode cobrar tanto de juros, não é? Nós temos uma taxa básica e acima dessa taxa tanto. Então, nós cometemos os nossos erros. Mas eu percebo que nós avançamos bastante, não é? A Comissão de Assuntos Sociais debateu nesta quarta-feira as mudanças autorizadas para os planos de saúde. As regras passam a valer a partir de 27 de dezembro deste ano. Os planos de saúde poderão oferecer contratos com franquia e coparticipação. A franquia é um valor pré-estabelecido que é pago pelo beneficiário. O plano de saúde só cobre o tratamento acima desse valor. Assim, se o procedimento custar R$ 500 e a franquia for R$ 200, o beneficiário pagará, além da mensalidade, o valor total da franquia. O restante será pago pelo plano de saúde. Já a coparticipação exige, além da mensalidade, que o beneficiário pague um percentual a cada procedimento utilizado. Por exemplo, se o procedimento custar R$ 500 e a coparticipação for de 20%, o usuário terá de pagar, além da mensalidade, mais R$ 100. A presidente da Comissão de Assuntos Sociais abriu a audiência pública cobrando explicações dos gestores da Agência Nacional de Saúde. Os aumentos que foram anunciados são aumentos que a população não conseguiu entender, muito menos assimilar dentro do seu orçamento. A coparticipação e as outras propostas que nós tivemos contato somente pelos jornais e meios de comunicação foram recebidas com indignação
indignação, tanto na Câmara dos Deputados quanto aqui no Senado Federal. Os representantes da ANS explicaram as mudanças propostas e, segundo eles, os procedimentos só regulam o que já está em vigor e garantem o equilíbrio do sistema. Por que essa variação está sendo sempre acima dos índices de inflação, que muito levam muito em função da utilização e também da incorporação de novos procedimentos, novas tecnologias nesse setor de saúde. Esses dados são importantíssimos para que nós levemos em consideração para o cálculo do reajuste e que haja equilíbrio nesse setor para que as operadoras consigam entregar e o consumidor receba aquilo que ele contratou. Essa norma vai prejudicar 50% dos consumidores de plano de saúde? Não. Primeiro, ela se aplica só para os novos contratos, não se aplica para os contratos em vigor. Então, 52% dos beneficiários de plano de saúde já não entram nessa norma. A gente está normatizando para os novos. E essa regulamentação, da forma como foi feita, de coparticipação e franquia, não venham nos enganar, a gente sabe o que vai significar. 40% de coparticipação no plano individual, 60% no plano empresarial. Então, 40% no plano individual, se tiver uma internação de R$5.000, senadora Marta Suplicy, além do que você paga de anualidade, você vai ter que pagar R$2.000 a mais por aquela internação. O senador Humberto Costa é autor, e eu assino com ele, de um projeto de decreto legislativo para sustar essa normativa. A ANS, eu acho que não tem isenção num momento como esse, não tem credibilidade. E a presidente da Comissão de Assuntos Sociais, senadora Marta Suplicy, já anunciou uma nova audiência pública sobre o tema, reunindo os senadores das comissões de Assuntos Econômicos e Constituição e Justiça. O encontro está previsto para o início dos trabalhos legislativos em agosto. E se está difícil para quem tem plano de saúde, imagina para quem não tem. 3/4 da população brasileira dependem exclusivamente da saúde pública, do SUS. E apesar dos gastos de 295 bilhões de reais por ano, milhares de pessoas ainda precisam recorrer à justiça para conseguir tratamento. Entre os 6 princípios básicos do Sistema Único de Saúde está o de que todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para o seu problema. Mas dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que milhares de brasileiros buscam pela via judicial o direito de ter acesso à saúde. A tia de Ivonilde Negreiros está há 3 anos na fila para fazer uma cirurgia no quadril. Como não consegue andar, é a sobrinha que percorre os caminhos da justiça para permitir que a tia possa ter acesso ao tratamento. Em 3 anos do acompanhamento médico, o médico já fez o pedido da cirurgia, porém não há marcação da cirurgia para ela. Segundo o relatório do Conselho Nacional de Justiça, em 2016, mais de 1.300.000 processos que tratavam de questões ligadas à saúde tramitavam nas diversas instâncias do judiciário, um aumento de 49% em relação a 2015. Essa judicialização do SUS passa por vários fatores: dificuldades financeiras dos brasileiros, envelhecimento populacional, falhas na gestão, além da falta de recursos públicos para a saúde. A demanda judicial, ela somente acontece por omissão do poder público. Você busca na rede pública de saúde um tratamento que teria um custo bem inferior. Como eles não disponibilizam, nós temos que buscar iniciativa particular, que visa um lucro. Aí realmente o tratamento vai ser mais caro. Em março deste ano, então, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, criticou o impacto das decisões da Justiça no orçamento do setor. 7 bilhões por ano em sentenças judiciais da saúde, não tem orçamento da judicialização. A gente votou o orçamento, está escrito lá, judicialização, tanto não está. Os dinheiros da judicialização é deslocado de outras ações para atender a judicialização. Então, desestrutura o planejamento que foi feito para atender a população. O governo abre mão de vários recursos que deveriam ir para a saúde, esse recurso, e desfinancia o sistema de saúde. E tenta utilizar o argumento de que a judicialização é o que está, vamos dizer assim, retirando a base de financiamento do sistema, mas isso é uma cortina de fumaça, porque, de forma alguma, se olhar os números da judicialização, pode-se dizer que ela abala o financiamento do sistema. O alto custo de procedimentos e remédios, muitas vezes ainda não aprovados pelas autoridades públicas de saúde, preocupa a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. Ela aprovou um projeto que modifica as regras
regras para a adoção de novas tecnologias pelo SUS. A proposta obriga a definição e a divulgação do chamado custo-efetividade para uma droga ou procedimento. Esse custo leva em consideração aspectos como preço, comprovações científicas, expectativa e qualidade de vida, além da possibilidade real de cura dos pacientes. A lei veio para esclarecer as regras da introdução e parâmetros de custo-efetividade em qualquer tipo, seja numa órtese de prótese, ou num tratamento oncológico, ou numa outra tecnologia moderna que venha a ser inserida para atender o paciente. Então, esse é o objetivo da lei. Em todos os aspectos, a transparência, e ela vai ajudar a reduzir a judicialização. O presidente Michel Temer sancionou com vetos a lei que cria o Ministério da Segurança Pública. A lei aprovada pelo Congresso é fruto da medida provisória enviada pelo governo em fevereiro. A nova pasta terá por função coordenar e promover a integração da segurança pública em todo o território nacional, em cooperação com estados e municípios. A partir de agora, as polícias Federal e Rodoviária Federal, o Departamento Penitenciário Nacional, os Conselhos de Segurança Pública, de Política Criminal e Penitenciária e a Força Nacional passam a integrar o novo ministério. O presidente vetou o artigo que determinava que o ministro da Segurança Pública poderia, em caráter excepcional, solicitar o emprego de militares das Forças Armadas ao presidente da República. A justificativa para a retirada foi de que a gestão do pessoal militar é de competência dos comandantes das Forças Armadas. A Comissão de Direitos Humanos realiza nesta quinta-feira, às 9 horas, audiência pública para debater a autonomia das comunidades indígenas. O foco da reunião é a convivência com produtores rurais. É uma audiência pública dos povos indígenas, né? Então, como já teve uma segunda-feira passada, é o grupamento que mais demanda a CDH, porque eles têm muitos problemas de demarcação de terra, de território, de invasão dos territórios, mas essa é para apresentar uma experiência positiva de convivência com os fazendeiros, né? Tem uma pessoa que tem terra próxima aos indígenas e tem uma convivência boa de cooperação, inclusive, então a gente quer mostrar isso para o Brasil inteiro conhecer também. De repente, a gente pode estabelecer uma convivência pacífica entre o agronegócio, o latifúndio, com os povos indígenas. À medida que a gente debate, que a sociedade vê esse debate, que pessoas vêm, se prontificam a vir fazer o debate, isso vai esclarecendo a população, né? A população vai tomando conhecimento que existe um povo, que existem pessoas que estão sofrendo, que são excluídas, que estão pedindo socorro. Então, o papel da gente é ajudar, é dar voz a eles, pelo menos. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página senado.leg.br/TV. Continue com a gente. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e em nossa página na internet. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado na TV Senado.